Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui então o nosso segundo vídeo para o canal Show do Chico, que sou eu mesmo, hein? Vamos iniciar então com uma oração muito poderosa para o nosso anjo de guarda, tá? Pode ser mentor espiritual, pode ser a denominação que você quiser, tá certo? Essa oração de preferência, se você puder fazer ela, eu indico que você faça às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite em ponto. Ai, Francisco, eu vou ter que ficar acordado esses horários? Não. Se você estiver acordado meia-noite em ponto, olhou no celular, olhou no relógio, é meia-noite em ponto, faz a oração. Mas se você já estiver dormindo, não tem problema nenhum. A oração não pode ser feita, na verdade, gente, a qualquer horário. Só que esses horários, 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite, segundo a espiritualidade, são horários em que os nossos anjos de guarda, os nossos mentores espirituais estão mais próximos de nós e, portanto, nossos pedidos de proteção, ajuda, socorro, eles são mais facilmente atendidos, tá certo? A oração é a seguinte: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Certo? E agora vamos à nossa tradicional oração do Salmo 23. Sim, inclusive não só a oração, gente, eu indico a vocês que façam o ritual do Salmo 23. Como é o ritual do Salmo 23? Bom, durante 23 dias, Salmo 23 dias, vocês podem ouvir os vídeos que tem aqui, inclusive, né, no YouTube. Tem vídeos com duração média de 2 horas e meia, onde tem aí 108 vezes o Salmo 23 repetidos. Se você assiste esses vídeos, para assistir mesmo, ou põe na sua TV para que fique entoando na sua casa, no seu quarto, enquanto você faz as outras coisas, não tem problema. O importante é que você comece o vídeo e finalize o vídeo. São 108 vezes a repetição do Salmo 23 durante 23 dias. Para que serve? Olha, serve para abertura de caminhos, proteção, abundância, prosperidade, conexão, muitas vezes que a gente está precisando de uma conexão com a espiritualidade. Então ajuda muito, gente. Vamos lá? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Amém. Repitam sempre uma frase, gente. Eu mereço, eu aceito, eu faço, eu creio, eu sou, eu realizo. Isso é para a vida, para tudo. Tenha por merecimento. E tem uma outra oração muito poderosa também que eu queria compartilhar com vocês, que é a oração do Ho'oponopono. A oração do Ho'oponopono é quando você pede perdão primeiramente a si, para poder perdoar as outras pessoas. E aí a sua vida começa a fluir de tal maneira que vocês nem imaginam. Eu oriento também que vocês façam aí o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele é o seguinte: você vai falar o nome da coisa ou o nome da pessoa que você não se dá bem, que você não está com bom entendimento com essa pessoa, ou com as coisas. Por exemplo, dinheiro na minha vida não flui. Dinheiro na minha vida não dá certo, eu recebo meu salário, só dá para pagar as contas, a coisa não flui. Então faz o Ho'oponopono para o dinheiro, sim. Por exemplo, você pode fazer assim, ó: dinheiro inesperado, que vem de fontes inesperadas. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato por tê-lo na minha vida. É isso, a oração do Ho'oponopono é isso. Tudo feito com fé, gente, tem muita chance de dar certo, porque é a fé que move montanhas, não é isso mesmo? Os ensinamentos de Jesus Cristo, né? E hoje a gente vai falar de outro JC, olha, não é o Jesus Cristo, é a justa causa. Vamos falar sobre uma coisinha que foi criada lá em 1º de maio de 1943, né? Que é a nossa consolidação das leis trabalhistas, exatamente, a CLT. E eu trouxe um assunto muito importante, que é o artigo 482 da CLT, que trata da justa causa. Isso mesmo,
justa causa, aquela coisinha que a empresa pode fazer. Justa causa é exatamente como o nome já diz, né? É um motivo justo para que eu possa te demitir, para que eu não tenha que te pagar as tuas verbas rescisórias, 13º, FGTS, férias. Férias vencidas e 13º você tem direito proporcional, né? Agora, multa de 40%, aviso prévio indenizado, entre outras verbas aí, hora extras computadas, você dificilmente vai conseguir, né, uma justa causa. Hoje em dia não pode mais anotar na carteira do funcionário o código de justa causa, tá? É uma demissão, na carteira de trabalho é uma demissão comum. O que vai sair, o motivo, é naquele termo de rescisão contratual. O termo de rescisão contratual que você recebe em 3 vias, né, pela empresa, ela é obrigada a te entregar em 3 vias. Naquele termo de rescisão contratual, ele vai aparecer sim, que você foi demitido por justa causa, às vezes está por justo motivo, né? Mas é a mesma denominação, assim, para o mesmo assunto. Vamos iniciar então? O artigo 482 da CLT, por tratar da justa causa, ele traz alguns incisos aí que a gente vai tentar aqui decifrar para vocês da melhor maneira possível. Eu sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, então é um assunto que eu entendo um pouco, tá? Eu digo um pouco porque não é o fato de você ser pós-graduado em alguma coisa que você sabe tudo. A gente nunca vai saber tudo, a gente vai saber frações de coisas, né? Então vamos começar. O primeiro inciso aí do artigo 482, que trata da justa causa, é o ato de improbidade. O ato de improbidade, ele é até mencionado em jornais mesmo, sobre políticos, por exemplo, que utilizam-se de corrupção, atos de improbidade, né, administrativa, quando eles agem com desonestidade, com má-fé, com fraude. Então, se você fizer isso na empresa, você está cometendo aí um ato de improbidade, tá certo? É a fraude, é a má-fé, a desonestidade. No segundo inciso, a gente traz aí a incontinência de conduta. Incontinência de conduta a gente conhece mais como palavrão. Isso mesmo. Mas não só linguagem, a gente traz também gestos. Isso mesmo. Esse gesto aí do dedo que eu quase faço agora para vocês, é isso. Se o funcionário faz um gesto desse de dedo na empresa, isso pode gerar sim uma justa causa, tá? E isso vai depender da empresa, se ela vai agir apenas como uma advertência verbal escrita ou se ela vai já dar justa causa direto, mas ela pode, porque gesto obsceno e palavrão, ele é caracterizado aí como uma incontinência de conduta. E tem ainda nesse mesmo inciso, que ele é duplo, além da incontinência de conduta, ele traz também o mau procedimento, que é um comportamento irregular do funcionário, né? Que pode ferir a descrição pessoal. É uma pessoa indiscreta, uma pessoa que ficou sabendo de algum assunto do chefe, por exemplo, ou algum assunto do seu superior e espalhou isso de uma forma totalmente indiscreta. Então, é uma pessoa que trata aí de mau procedimento, certo? O inciso terceiro é a negociação habitual. Negociação habitual é quando você concorre diretamente com a empresa ou mesmo não concorrendo diretamente com a empresa, você atrapalha suas atividades. Por exemplo, eu trabalhei em banco, né? Quem me conhece sabe, eu trabalhei 6 anos aproximadamente no Bradesco. Então, se eu fosse fazer empréstimo com meus próprios recursos, eu estaria concorrendo diretamente com o Bradesco, porque ele é a fonte de empréstimos, ele é um banco, né? Ele é uma instituição financeira que uma das vertentes dele é fazer empréstimo. Então, se eu faço empréstimo com dinheiro, então eu estou concorrendo diretamente com o banco. Claro que isso, gente, essa negociação deve ser feita dentro da empresa, né? Se você faz empréstimo para os seus parentes, para os seus amigos, de uma forma pessoal, descaracterizada dentro da empresa, isso não é exatamente uma concorrência, né? Agora, dentro da empresa, eu chegasse no Bradesco para trabalhar, por exemplo, um colega meu viesse aí, falando, você pode me emprestar tanto? E ali dentro do Bradesco eu faço essa negociação e um superior meu vê isso, ele pode sim me dar uma justa causa, tá? O quarto é o seguinte, a condenação criminal. Eu acho que condenação criminal não precisa nem falar muito, né, gente? Porque se você está condenado judicialmente por algum crime que você tenha cometido, talvez você esteja preso, ou se você não estiver preso, mas você vai estar aí com os antecedentes criminais, você pode estar pagando, que a gente fala de medidas alternativas, você pode estar fazendo doação de cestas básicas, você pode estar indo limpar uma escola pública, de qualquer forma isso vai te atrapalhar de continuar na empresa. Então a condenação criminal por si só, ela já se diz,
Se você foi condenado criminalmente, você vai levar sim uma justa causa, tá? O nosso quinto inciso, ele trata da desídia. A desídia, gente, é quando você tá desleixado. Eu não tô nem aí com esse emprego, eu vou chegar atrasado mesmo, né? Eu vou faltar injustificadamente, entendeu? Eu não quero nem saber da produção, se vai aumentar, se vai diminuir, eu não tô nem aí. Eu tô nem aí, né? Traduzindo a desídia para uma linguagem muito popular e muito próxima assim da gente, é isso. Eu tô nem aí. Você falta justificado mesmo, você chega atrasado recorrentemente, você põe atestado médico sem estar nem doente, vai pra praia. É o desleixo, é o descaso com a empresa, tá? No nosso sexto inciso, a gente traz aqui a embriaguez habitual. Gente, muito cuidado com isso. É uma embriaguez que a gente trata aqui, é embriaguez patológica, doença, tá? É aquela embriaguez em que o funcionário está se embriagando dentro da empresa ou ele está chegando bêbado na empresa. Não é no final de semana dele que ele faz um churrasco ou participa de um churrasco, festa de aniversário, batizado, qualquer coisa que ele faça, que ele bebeu um pouquinho ali, mas na segunda-feira ele foi trabalhar normalmente. Isso é a vida pessoal dele, a empresa não pode interferir. Agora ele chegar na segunda-feira bêbado, trêbado, caindo das pernas, aí é complicado, né? Então essa embriaguez habitual, tratada como patologia, né, como doença, alcoolismo, por exemplo, isso é uma coisa que deve ser tratada pela empresa e, detalhe, né, os nossos tribunais trabalhistas, judiciais, eles não estão tratando muito a embriaguez habitual como uma justa causa. Na verdade, ele trata a embriaguez como doença mesmo. Doença reconhecida pela OMS. E aí você tem que encaminhar esse funcionário de preferência para receber o auxílio doença. Porque você vai dar uma CAT para ele, né, que é aquele documento que você leva até o INSS para fazer perícia médica, como alcoolismo, como qualquer uma outra coisa dessa patologia. Mas você não... O tribunal, na jurisprudência, não indica muito que trate isso como justa causa, porque você, na verdade, o funcionário ele está doente, né? Porque quando você bebe descontroladamente ou faz uso de qualquer outra droga, outro entorpecente, é uma espécie de doença. A sociedade trata, como doença, né? Então vamos ao sétimo. O sétimo ele traz o seguinte: violação de segredo da empresa. Gente, esse também ele fala por si só, né? A violação de segredo da empresa é, voltando ao meu exemplo, Bradesco. Se eu sei de um segredo comercial fortíssimo do Bradesco e vou para o concorrente dele, nosso amiguinho Laranjinha Itaú, né? Eu com certeza vou receber uma justa causa, e justa mesmo, porque eu violei segredo da empresa, isso é concorrência desleal, então não tem nem muito o que explicar, gente. O oitavo é o ato de indisciplina ou insubordinação, que é o clássico desobediência, né, gente? Olha, Francisco, eu preciso que você faça um relatório para mim, traga na minha mesa até as 2 da tarde, tá? Você volta do seu almoço às 13 e eu preciso então desse relatório às 14, tá certo? E aí eu não faço. E aí eu não dou uma resposta satisfatória, uma, aspas, desculpa, né? E aí isso é desobediência, é um ato de insubordinação, claro. Se a sua função é me produzir o relatório, trazer até a minha mesa e eu pedir, lhe deu um prazo razoável para esse relatório e você não me trouxe, e também não me deu uma justificativa plausível, isso pode gerar sim uma justa causa. É porque as empresas, gente, elas agem de uma maneira mais branda até para tentar salvar o funcionário. Dependendo de quem é o funcionário, as empresas querem salvar sim, né? Porque às vezes é um funcionário bom que naquele dia não está bem, ocorreu uma briga em casa, o falecimento de algum parente há pouco tempo, então isso pode gerar também alguns atritos, né? Algumas coisas que a gente não gosta, mas se o funcionário está fazendo porque quer mesmo e está comprovado ali que é porque ele não está nem aí, às vezes você comentou até com um coleguinha do lado, não quero fazer, gente, isso já pode gerar sim justa causa, tá? E aí a gente vai para o nono, só que antes eu vou tomar água. Gente, pelo amor de Deus, tomem água, tá? Porque pedra nos rins é gravíssimo, gravíssimo. Inclusive eu trago aqui para vocês, ó, minha xícara, tá vendo? Ó, para um excelente advogado. Eu tô para conhecer quem é esse advogado excelente, mas tudo bem. Geladinha, porque tá quente aqui em São Paulo, hein? Pelo amor de Deus. E o nono é o seguinte, é o abandono de emprego. É isso aí. O abandono de emprego, geralmente, ele é caracterizado com 30 dias.
mas ele pode ser caracterizado antes, tá? Por exemplo, eu, Francisco, estou lá trabalhando no Bradesco, né? Estive, e falo assim, ô coleguinha, eu vou arrumar outro emprego, na verdade já estou com outro emprego arrumado, só que eu não quero pedir demissão. Eu vou começar a faltar injustificadamente para ver se eles me mandam embora, tá bom? Aí o seu coleguinha vai lá e comenta com alguém que você vai começar a faltar injustificadamente. E isso pode gerar uma justa causa, por quê? Porque o banco vai tentar descobrir, ou qualquer empresa que seja, gente, estou usando o banco porque é a minha experiência mais recente profissional em empresa, né? A empresa vai atrás para saber o que está acontecendo, e aí tem esse relato de um funcionário colega próximo, ele pode usar isso como já uma justificativa para a tua justa causa, né? Ou, por um acaso, teu chefe direto passa em frente da empresa que você está trabalhando e você já está 15 dias sem comparecer na empresa. No horário de serviço seu, que seria na outra empresa, você está trabalhando numa atual. E seu chefe direto vê, ou um colega seu vê e fala isso para o seu superior. Ele não vai esperar 30 dias porque não tem necessidade. Não tem. 15 dias, sua ausência no horário de serviço, durante 15 dias. E no mesmo horário você está numa outra empresa, isso já pode caracterizar aí que você abandonou o emprego. Tá certo? Vamos ao décimo. O décimo é a ofensa física, né, gente? Essa também precisa de muita explicação, né? Se você der um tapa em alguém, é requerido da empresa, inclusive responsabilidade, que ela demita. Né? E tem empresa, gente, inclusive, que demite os dois, tá? Tanto quem bateu quanto quem apanhou. A pessoa que apanhou, eu costumo dizer que além dela ser humilhada, ela ainda é assaltada. A gente brincava muito com isso. Porque a empresa... Quem bateu, inevitavelmente, gente, tem que ser justa causa. Não espere que isso se agrave. Porque se você vê um funcionário batendo em outro funcionário dentro das dependências da empresa e você não reage porque foi só um tapa, porque foi um beliscão, porque foi um chute, porque foi um empurrão, não é nada grave, vou conversar, vou deixar passar, depois pode acontecer coisa pior e a responsabilidade é sua, porque a gente tem também as normas de segurança do trabalho, a gente tem N questões que não permitem que você deixe isso avançar. Ofensa física é, sim, passível imediatamente de justa causa, tá? E a gente vai para o 11º, né? 11º inciso do artigo 482, que trata da justa causa. Ele fala o seguinte, ó: lesão à honra e à boa fama. Lesão à honra e à boa fama também não tem muito que mastigar, porque você já entende, só por falar que a lesão à boa fama, né, e a honra, ela é uma calúnia, uma fofoca, aquele burburinho, os funcionários começam a comentar, e a gente até tem aquele ditado, né, engraçado que a gente fala, que é o que? A rádio peão, né? A rádio peão, ela solta o comentário e aí ele espalha para todo mundo, né? Então isso dependendo do que está se comentando, claro, isso é lesão aí à honra e à boa fama, tá? O 12º é quando a gente pratica aí jogos de azar com intuito de lucro. Gente, loteria não entra nisso, tá? Loteria, ela é regularizada pela Receita Federal, inclusive, tem norma, Banco Central tem ciência disso, Caixa Econômica Federal tem autorização e monopólio, ou seja, Loteria Federal, Mega Sena, Quina, Loto Fácil, apenas a Caixa Econômica Federal está autorizada a fazer, tá? Então, loteria não se enquadra aqui. Se enquadra aí jogos do bicho, bingo, roleta, jogo de dados, e que tem intuição aí, né, o intuito de lucro. Eu tô lá na minha mesa de trabalho e tô jogando dados, apostando com o meu amigo do lado. Isso pode gerar, assim, uma justa causa, tá? Eu tô lá na minha mesa de trabalho ligando para alguém que trabalha com banca de jogo do bicho, sabendo que é totalmente irregular, porque, assim, tem um projeto na Câmara dos Deputados, inclusive já foi aprovado aí na primeira sessão, que regulariza jogo do bicho, bingo, né? Só que aí, primeira sessão, ainda não foi para os senadores, então ainda vai ter depois dos senadores, ainda tem o nosso presidente, seu Jair Bolsonaro, que pode vetar ou aprovar, né, ou sancionar. Então, eu tô lá na minha mesa e ligo para um rapaz que tem banca do bicho e fala, aposta tanto para mim aí em qualquer um bicho lá e eu ganho. Então, assim, eu tô deixando as minhas funções dentro da empresa para praticar jogo de azar, né? E o último, 13º inciso, aí ele fala de atos atentatórios à segurança nacional. Gente, esse item ele foi inserido lá em 1966 por causa da ditadura militar. A ditadura militar ela foi tão severa que greve era considerado um ato atentatório à segurança nacional. Você não podia fazer greve.
E se fizesse uma greve, não poderia fazer outra, não tinha como ter greve recorrente. E quem estava no meio da greve era punido, então assim, era uma situação delicada. Hoje em dia já é um inciso que dificilmente é utilizado. Por quê? Porque tem tantos outros antes dele, ato de improbidade, a gente tem imprudência, mau procedimento, a gente tem aí o abandono de emprego, a gente tem outros que são muito mais usados do que esse. Esse era muito recorrente na ditadura militar, tá bom? E para a gente tratar aí de um segundo assunto rapidamente, eu quero falar para vocês sobre compra não reconhecida. Isso aí. Tem um cartão de crédito e aí eu só subi aquela notificação do SMS. Inclusive, gente, eu indico, tá? Cadastrem o celular de vocês para vir um SMS ali quando tiver alguma compra, porque aí você já fica ciente na hora e já entra em contato com o banco. E é isso. É isso mesmo. Entra em contato imediatamente com o banco emissor do cartão, para que você relate que não reconhece aquela compra. Se você estiver com o cartão, pode ser que algum site, alguma loja que você passou esse cartão tenham aí guardado seus dados. O que hoje, gente, pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é proibido. Porém, mesmo assim, como é que você vai provar que foi site A ou site B que salvou os dados do seu cartão? Usa virtual, tá bom, gente? Hoje em dia os aplicativos de banco, eles trazem a opção de você gerar cartão virtual para cada compra que você vai fazer. Então, foi fazer uma compra, cadastra cartão virtual, porque aí você já faz aquela compra, cancela esse cartão virtual e acabou. E se alguém for tentar passar, você não consegue. É o que eu faço muito isso hoje em dia quando eu compro alguma coisa pela internet. Mas voltando ao procedimento padrão. Fizeram uma compra aqui, não reconheço. Entre em contato com a central de atendimento. Se você tiver perdido o cartão ou foi furtado, já bloqueia por perda ou por furto. E aí você faz um boletim online, né, de ocorrência para que, se o banco ou a emissora do cartão, a financeira, exigir esse boletim, você encaminha para eles, tá certo? Agora, se você está com cartão físico em mãos e mesmo assim fizeram a compra, é aquilo que eu já falei, pode ser que algum site aí tenha salvo teus dados do cartão. De qualquer forma, gente, compra feita pela internet sem digitação de senha, preste bem atenção nisso, sem digitação de senha, é responsabilidade da financeira, é responsabilidade do emissor do cartão. Ele tem que se responsabilizar, porque o risco é dele. Quando ele emite um cartão de crédito para você, ele está se responsabilizando pelos riscos que isso pode gerar, tá bom? Se o banco se recusar a fazer a devolutiva do valor, reembolso, você pode acionar judicialmente pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, que fala que a repetição do indébito, ou seja, de coisa não devida, pode gerar processo judicial com indenização, inclusive por danos morais, tá bom? É isso, gente. Vamos tomar mais um alguém, porque, né? Esticando aqui. Ó, para um excelente advogado que eu tenho que tentar descobrir quem é. Gente, vamos lá. Dica de viagem de hoje, ó, atrás de mim, ó. Tá vendo aí, ó? Tem até uma organizada melhor para vocês verem o quadro. Gente, essa foto é de João Pessoa, praia de Coqueirinho. Isso, praia de Coqueirinho, não é João Pessoa. Então a dica de hoje de viagem é João Pessoa. De preferência, se hospedem, por favor, lá na orla de Cabo Branco. Isso, o aeroporto de João Pessoa ele fica um pouquinho distante. Então você vai gastar aí se você pegar um Uber, você vai gastar um pouquinho aí, talvez, ou em valores de hoje, devido ao aumento do combustível, talvez aí um pouco próximo a R$50, pelo menos. Mas se você tiver com 2 pessoas, ou até 3, a divisão fica mais fácil. Se você está viajando sozinho, aí R$50 não tem o que fazer, né, gente? Bom, mas é nessa faixa, mais ou menos. Mas eu indico se hospedar na orla de Cabo Branco, porque como o nome já diz, é uma orla, né? Então você vai estar ali do lado da praia. Eu me hospedei lá no hospital, é ótimo, né, gente? Tava doente. Eu me hospedei no hotel lá em frente à orla de Cabo Branco, maravilhoso. Tem o Bar do Cuscuz na orla de Cabo Branco. Gente, não deixem de ir no Bar do Cuscuz. É uma maravilha. Muito bom. E as praias você pode ir na Ponta dos Seixas, você pode ir no próprio Coqueirinho, quando eu tirei essa foto e encomendei esse quadro, né? A gente chegou lá, tava nublado, mas depois o sol apareceu. Você pode ir também... Aí tem Tambaba, né, gente? Tambaba é uma opção à parte, porque Tambaba é praia de nudismo, né? Você não é obrigado a ir. Mas se você tiver em casal, que é uma obrigatoriedade estar em casal, tá, gente?
que seja casal hétero, que seja casal gay, que seja lésbicas, mas assim, tem que estar em dupla, não entra sozinho, tá? Uma questão de regra mesmo, porque se você entra sozinho, geralmente, as pessoas que se pudessem entrar sozinhas, elas entrariam na intenção de olhar as outras pessoas peladas, né? Então é uma situação um pouco delicada. Tem a Feira do Artesanato também, nossa, maravilhosa, fica também próximo à orla ali de Cabo Branco, na Avenida Cabo Branco, né? Então, não deixem de aproveitar, gente. João Pessoa, se você puder ir, vale muito a pena. E aí a gente tem aquela dica de ouro de João Pessoa, que é o pôr do sol no Jacarezinho. Pôr do sol no Jacarezinho é uma praia que você vai de uma espécie de barco, de canoa, um pouco maior, e aí tem um rapaz tocando saxofone e o pôr do sol descendo. É maravilhoso, é lindo. É uma das experiências mais fantásticas que você pode ter em João Pessoa, tá? Então, dica de viagem de hoje, João Pessoa. Pesquisem as passagens, peguem os precinhos melhores, né? E vão sim. É maravilhoso o lugar, tá certo? Comida boa também temos. Bom, hoje vamos ao nosso bate-papo espiritual e começamos com Buda. Buda, isso mesmo. Buda, ele foi um príncipe de uma região do sul, lá dos países asiáticos, e onde hoje fica Nepal. Ele abdicou de ser príncipe, né? Ele recusou. Eu não recusaria, né, gente? Porque eu sou ser humano aí encarnado, então a gente não sei não. O Buda estava muito avançado pro meu gosto. É muito avançado, né? Então, Buda recusou, né? Foi mais ou menos como São Francisco, né? São Francisco era rico e recusou a riqueza para cuidar dos pobres, dos animais, né? Então Buda ele também recusou para cuidar das pessoas carentes, dar ensinamentos sobre a espiritualidade. O budista ele acredita muito, igual o kardecista, espírita kardecista, e inclusive um umbandista também, o pessoal do candomblé, acreditam muito na reencarnação, né? Que eu também acredito, tá, gente? Inclusive, é uma coisa que eu acredito e muito, porque as coisas não acabam aqui, né? O Francisco vai morrer e acabou. O Francisco nasceu, cresceu, viveu, fez o que pôde fazer e morreu e ponto. Então, é uma teoria muito vazia, né? Essa que a gente não reencarna. Mas, enfim, respeito tudo, tá, gente? Respeito e gosto de ouvir. Porque se você vai me falar que a gente não reencarna, então eu vou tentar ouvir o que você está querendo me dizer. Por que a gente não reencarna? Eu quero ouvir sua opinião. Por quê? Me explica, né? E o Buda, ele deixou vários ensinamentos. E um dos ensinamentos é: você não é vítima. Não, você não é. E, gente, detalhe, o universo, ele odeia vitimismo, tá? Não se vitimize pro universo achando que o universo vai te ajudar, porque não vai. Ele vai dar níveis, ele vai aumentar o nível de problema na sua vida. Vai. Ele vai, gente. Olha, eu posso dizer isso por experiência própria, tá? Quando você estiver esperando um ônibus no ponto de ônibus, não xinga, não reclama que ele está demorando, porque ele vai demorar mais. Vitimismo com o universo não cola. Buda já falava isso e é a mais pura verdade. Não se vitimize. Ah, eu sou o coitadinho, eu sou o pobrezinho, isso só acontece comigo. Isso é a síndrome do Chaves. Foi tudo eu, é culpa minha, só eu faço, entendeu? É tudo culpa minha, é tudo culpa dele, só ele faz. Então é a síndrome do Chaves, né? Não sejam a síndrome do Chaves. E também não sejam a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Mude, evolua e pare de vitimismo. Você não vai chegar em lugar nenhum sendo vítima. Muito pelo contrário, você vai atrair obsessores, tá? Inclusive, eu gostaria de deixar para vocês uma dica sobre a diferença que a gente encontra entre o obsessor e o encosto. Não é a mesma coisa, gente. O encosto, geralmente, ele está próximo de você, mas ele não tem, em algumas situações ele pode ter, mas não é a finalidade do encosto fazer o mal. O obsessor é. Às vezes o encosto é um parente seu que morreu e ele quer ficar próximo de você. Por algum motivo ele ainda não aceitou a morte, ele não reconheceu que estava morto e ele fica próximo a você porque em você ele vê uma esperança de ter algum contato com você, de ter uma experiência que se aproxime dele. O obsessor não, o obsessor dele, a finalidade é fazer o mal. É totalmente o objetivo do obsessor, é fazer o mal. Então quando você se vitimiza, você atrai obsessores que estão naquela mesma frequência energética. E aí, o que acontece? As coisas só vão piorar. Não vai melhorar. O universo gosta de quem luta.
de quem batalha. Ele vai te ajudar? Vai. Mas você precisa se ajudar primeiro. Eu consigo tirar alguém das drogas? Não. Eu consigo tirar alguém do vício da bebida ou do cigarro? Não. Se a pessoa não quiser se ajudar, não vai rolar. Ela vai se afundar cada vez mais e você não tem como fazer nada porque depende dela. Para eu te ajudar, você precisa se ajudar primeiro. É igual a oração do Ho'oponopono que eu falei lá atrás, lembra? Primeiro você fala o seu nome e se perdoa. Depois você perdoa os demais, tá? Não serve só para pessoas, como eu já falei. Serve para objetos, coisas, tudo na vida. É uma libertação, tá? Agora, eu quero trazer para vocês aqui essas duas cartas de tarô. Eu também entendo de tarô, tá vendo? Vocês conseguem visualizar bem aqui, ó. Deixa eu aproximar. Essa é a carta do carro, carta de número 7 do tarô. E esta é a carta, deixa eu colocar ela aqui. Essa é a carta da torre, ó. Tá vendo bem aí? La Torre. Não consigo, aqui, melhorou. La Torre, carta 16. Então, nós temos a carta 7, carta do carro. E nós temos a carta 16. Aqui, melhorou. Opa, aqui. Isso, estão me vendo aí, né? Carta da torre. Lembrando que é um detalhe aqui na carta da torre, ó. 16, 1 mais 6, 7. Então, carta do carro, carta da torre. Deixa eu segurar aqui um pouquinho distante. Ó, na carta do carro, a gente pode visualizar o seguinte. Tem uma pessoa comandando, né, a carruagem, né, os cavalos. Então ela está comandando essa mudança. A carta do carro e a carta da torre, elas representam mudanças, né? Ó, as duas são mudanças. Só que a carta do carro, ele coordena os cavalos, essa mudança. A carta da torre, vem um raio, um relâmpago, um trovão do céu, e a torre cai, e as pessoas aqui, ó, tentam procurar no chão, se organizar, para ver o que foi que aconteceu e o que elas podem fazer para mudar, para entender o que aconteceu. Essas duas cartas, elas são, assim, para mim, um grande exemplo do que você pode fazer e do que o universo vai fazer, caso você não faça. Gente, não espere, pelo amor de Deus, não espere que o universo faça alguma coisa por você, porque se ele for fazer é pior, tá? Eu vou usar mais uma vez o meu exemplo do meu celular clonado. Eu precisava trocar de número, na verdade, eu já tinha tido outros problemas com aquele número, eu precisava trocar de número. Só que eu fiquei empurrando com a barriga, não troquei. Foi o que o universo fez? Clonaram meu número. E aí, quando clonaram, além de eu ter a dor de cabeça de ter que trocar de número, mudar nome de contatos, tudo, eu ainda tive que resolver problema de e-mail, de conta clonada de cartão de crédito, tudo. Então, assim, não espere, não, pelo amor de Deus, não deixe que o universo interfira. Porque se for para o seu bem, ele vai interferir. Só que quando ele interfere com a carta da torre. Para mim a diferença é claríssima entre a carta da torre e a carta do carro. O carro você coordena a mudança. Ah, eu quero mudar. O carro é mudança, é seguir viagem, é pegar estrada, é correr, é caminhar. Entendeu? É mudar de vida, só que é uma mudança coordenada por você. Ah, eu quero mudar de casa, então eu vou me organizar para ver a casa, o apartamento, se vou alugar, se vou comprar. Enfim, você está coordenando essa mudança. Ah, eu preciso mudar de casa. E aí você fica empurrando com a barriga. O que o universo vem? Ele vai obrigar você a mudar de casa. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer uma briga com um vizinho que você se dava bem. Só porque aí você não vai conseguir mais conviver com aquele vizinho. Vai ficar insuportável a convivência e você vai ter que sair. Que é o meu caso do celular, por exemplo. Eu tive que trocar de número mesmo, forçado mesmo, porque eu estava empurrando com a barriga. Então assim, gente, não deixem. Faça o carro. Não espere a torre. Tá bom? Objeto de hoje. O vídeo está se estendendo muito, então vamos correr aqui um pouquinho. Ó, o objeto de hoje é o terço. Gente, esse terço ele não é um terço comum, tá? Ele é um terço feito com bolinhas de chumbo. Deixa eu trazer para cá que fica mais fácil de vocês verem, ó. Esse terço ele é feito com bolinhas de chumbo. Essas bolinhas elas são geladas propositalmente, né? Elas têm uma temperatura bem fria, que aí quando você coloca no corpo, ó, você coloca aqui no corpo, elas vão aderindo à temperatura que está o seu corpo. Então elas vão esquentando conforme o seu corpo também está quente. Isso aqui, além de pegar a energia negativa que você às vezes está emanando aqui, né, você ainda pode usar como um elemento de proteção mesmo. Né? O terço ele é um elemento de proteção. Gente, eu gosto muito de terço. Se quiser me dar presente de terço, pode me dar. Ó.
Gosto muito, isso aqui é lindo, né? É um objeto fortíssimo também, porque o terço é o terço do rosário, né? Que você vai rezar aí. Você pode fazer se você souber todas as orações, inclusive Credo, Salve Rainha, né? A repetição do Pai Nosso, a repetição das Santa Maria e Ave Maria. São orações poderosíssimas e o terço é lindo e pesado, viu? Bom, para encerrar, rapidinho eu vou contar aqui uma história para vocês, bem rápida, mais ou menos engraçada. Não é tão engraçada, mas a gente tenta dar uma disfarçada. Ela chama-se Longa Madrugada. Manuel estava bebendo em um bar e aí começou a ventar e a chover e Manuel então foi cambaleando até em casa. Chegando em casa, a mulher dele, Tânia, não abriu a porta, não deixou Manuel entrar. Manuel, que você não entra, você está bêbado. Como a tempestade era muito forte, ventos, trovões, raio, muita chuva, muita água, Manuel correu para a igreja. Foi o único lugar que ele viu a porta aberta. Correu para a igreja, deitou num dos bancos e dormiu, né? Bêbado, dorme, né? E aí o que aconteceu? De 4 horas da manhã, que ia ter uma missa às 6 da manhã, o padre e o ajudante dele, que a gente costuma chamar de coroinha, né? O padre e o coroinha estavam na sacristia da igreja e eles estavam preparando a hóstia. E aí Manuel se acordou. E quando Manuel se acordou sem entender nada do que estava acontecendo, o padre olhava para o coroinha e falava assim: você já colocou mais massa nele? Ou nela, né? Que é a hóstia. E aí Manuel entendeu como assim? Tá colocando massa onde? Porque o efeito da cachaça ainda não tinha passado, né? E aí o coroinha respondeu que sim, já tinha colocado mais massa. Aí o padre falava: então você tem agora que pegar aquela madeira que você pressiona, né? E aí você vai bater na massa com essa madeira. Você vai bater nela. Só que eles não falavam o que era a massa, o que era a hóstia. Eles falavam nele ou nela. E aí Manuel entendia que era com ele que estava acontecendo. E aí teve uma hora que eles falaram assim: bom, agora essas aqui, que eram as hóstias, você tem que colocar no fogo, que é para poder elas acabarem de ficarem prontas. Aí Manuel se desesperou, que aí ele falou: bom, ali no mínimo tem uma disputa entre Deus e o diabo está mandando queimar algumas pessoas vivas, e Deus está perdendo a batalha porque ele está fazendo tudo que o diabo manda. Manuel não entendia nada. E aí nessa, ele derrubou algum objeto que tinha no banco da igreja e chamou a atenção do padre. O padre falou: vai olhar quem está ali fora? Aí o coroinha falou: sim, vou. E aí Manuel disse: pronto, agora eles já vão me resgatar. Já acabaram com as almas que tem lá dentro da sacristia, já dividiram tudo, quem é do diabo, quem é de Deus, e agora eles vão me buscar aqui fora. E aí nessa brincadeira o padre se aproximou de Manuel e disse assim: meu filho, o que faz na igreja tão cedo? Ele disse assim: pelo amor de Deus, não me mate não, que eu vou embora agora. E Manuel saiu correndo porta fora, que ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas ele estava com medo, porque ele nem olhou para cima para ver que era o padre. Ele pensou que era o diabo que já tinha vindo buscar a alma dele, porque estavam dividindo almas lá, né? E ele saiu correndo. E aí, para surpresa de Tânia, que parece que para ela foi a melhor coisa que foi feita na vida, é que Manuel nunca mais foi visto bebendo. Manuel virou, se transformou em outro homem. Olha o que o medo não faz, né, gente? E aí essa história vem tratar do quê? Do medo. Embora bêbado, Manuel tinha consciência um pouco do que estava acontecendo, só que ele destoou os fatos, né? Ele pensou ali que era um resgate de almas, né? Uma divisão de almas ali entre Deus e o diabo, e que ele era a próxima alma a ser negociada. E aí ele saiu correndo e prometeu para ele mesmo ali que nunca mais bebia, para não ter que ir para a igreja, porque se ele bebesse de novo e Tânia não abrisse a porta para ele, ele ia ter que correr de novo para a igreja. E aí poderia ser que ele não escapasse dessa vez, né? Dessa divisão de almas. Então é isso que o medo faz com você, gente. Você vê coisas onde não tem. A depressão e a ansiedade, elas são as doenças do século. Pelo amor de Deus. Se você tem um amigo, se você tem alguém que sofre de ansiedade e de depressão e você puder ajudar, ajude, converse, dê risada, faça com que essa pessoa se levante, porque é muito triste, gente, e é real, a depressão, ela é real, assim como a ansiedade. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje por alguém que às vezes está próximo de você pedindo socorro e você ou não está vendo ou muitas vezes disfarça. Quando alguém chegar para você e falar que não está se sentindo bem, ou que está ouvindo vozes, ou que está vendo vultos, isso pode não ser só demanda espiritual, isso pode ser vestígios
de uma paralisia do sono ou depressão ou ansiedade. Paralisia do sono, para quem não sabe, é quando você está imobilizado na cama ou no sofá onde você durma e você não consegue se mover e você começa a ver coisas, você começa a ver vultos, você começa a achar que você nunca mais vai conseguir levantar dali, porque você fica paralisado mesmo. O seu cérebro ele não deixa você reagir, como se você estivesse preso. E a depressão e a ansiedade, ela também causam isso. Ansiedade é uma coisa tão grave, gente, que você tá lá de bem, nossa, você tá tranquilo, tá em paz, e do nada, por algum gatilho que a sua mente te prepara, você começa a pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí você imagina que você não vai dar conta, que eu não consigo, que eu não quero, que eu não vou. Então, a história do Manuel nos leva a um gatilho. Sabe qual? O medo é o pior de todos, gente. Quando você tem medo, você não consegue progredir, né? Então, tente descobrir a raiz do seu medo. Enfrente para que você possa, então, se fortalecer emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Nós somos feitos pela Trindade, gente. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então você tem que se fortalecer física, emocional e espiritualmente, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Logo menos a gente grava mais um vídeo. Não tem jeito, gente. O vídeo vai ficar nessa faixa mesmo de 40 minutos, tá? Porque é muita coisa. Eu não vou fazer um vídeo só com assunto nem outro assunto. Eu vou fazer um bate-papo mesmo. Então tira um tempinho do seu dia quando você puder e assiste. Eu acho que vale a pena, tá? Eu pelo menos estou gostando aqui. Sou suspeito para falar, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Tenham uma boa noite e uma boa semana, uma abençoada semana.